Olá, pessoal, bem-vindos novamente. Continuamos aqui então falando sobre puberdade precoce. E agora nós vamos para a parte 2, que vai falar sobre a pilificação precoce. Lembrando que nós dividimos em 4 partes para poder facilitar o aprendizado, e a maior parte já foi, que foi a primeira parte, que falava principalmente em relação aos conceitos básicos e a telarca precoce. Também lembrando que para facilitar a discussão, eu sempre vou apresentar aqui casos clínicos para a gente poder ir discutindo cada um dos casos clínicos. Então, não vamos perder tempo e já vamos direto para o primeiro caso. Então, o caso clínico primeiro que nós temos aqui é de um menino de 4 anos de idade que está em consulta de rotina. E o enfoque da consulta de hoje foi o excesso de peso, sendo discutido sobre questões alimentares e sobre sedentarismo. Não possui nenhum antecedente relevante, não tem internação ou cirurgia prévia, não tem alergia e não usa nenhuma medicação contínua. Ou seja, ele não tem nada de antecedente que vai chamar a atenção. No exame clínico, foram notados pelos pubianos finos, localizados apenas no escroto. Não tem pelo axilar, não tem alteração de odor, não tem acne, não tem nada disso. A pressão arterial dele está normal para a idade, a genitália dele é infantil, está em G1, e os testículos têm volume inferior aos 3 ml. A estatura dele está no Z-score 0 e tem sido se mantendo assim ao longo do tempo. Ou seja, não teve nem aceleração nem desaceleração do crescimento. E o IMC está acima do +2, que é o principal motivo aí da consulta de hoje. E aí a dúvida fica em relação a essa pilificação. Quando você vai falar com os familiares, eles falam que nunca tinham notado isso antes. E aí fica a dúvida, será que eu estou frente a alguém que está frente a uma puberdade? Será que essa alteração significa alguma coisa? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente trata de pilificação, como eu já tinha dito no vídeo anterior, aí é menos envolvida a questão do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Quando a gente fala de pilificação nos meninos, pode ter a testosterona se envolvendo nisso, mas vai ser principalmente em relação à adrenal. Mas o primeiro passo que a gente deve reconhecer é se nós estamos frente ou não a algo patológico. Então, o primeiro diferencial que eu queria lembrar é da chamada pilificação benigna. O que é isso? É aquele paciente que tem pelos finos e lisos. Eles são localizados, se for na menina, apenas ao longo dos lábios. E se for no menino, no escroto. Não tem pelo na pubis. Não tem aceleração de velocidade de crescimento, nem aumento de gônadas associadas. E se for investigada a parte laboratorial, que nem há necessidade numa situação dessa, eu vou encontrar uma testosterona normal, a 17-hidroxiprogesterona, que é produzida pela adrenal, normal, e a dehidroepiandrosterediona sulfato. Tive até que me concentrar para falar essa palavra. Eu vou chamar aqui a partir de DEA sulfato ou só DEA para facilitar um pouco a aula. Vai estar normal ou descartamento elevado. Então, ou seja, se a gente for pegar a situação que eu mostrei aqui dessa criança, é típica daquele que tem uma pilificação benigna. São pelos finos, pelos esparsos, em alguém que não está evoluindo nada em relação aos caracteres sexuais. Conduta com uma criança como essa é apenas acompanhar, eu não vou ter que fazer nada de diferente em relação a ela. Tá? Então, primeira situação para a gente lembrar aqui, eu posso ter surgimento de pelo, e ele pode ser muito benigno e eu não precisar me preocupar. Segunda situação, caso clínico 2. Tem menina de 5 anos de idade, está em consulta de rotina, e a mãe está preocupada, pois ela acha que a menina está entrando na puberdade. Isso porque ela notou aparecimento de pelos pubianos nas trocas de fralda. Trata-se de uma criança que tem de antecedente prematuridade, teve uma anoxia neonatal, evoluiu com epilepsia e usa carbamazepina. Tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tem uma gastrostomia devido a uma disfagia grave e ela ainda usa fraldas. Não usa qualquer outra medicação além da carbamazepina. Tem peso e estatura no percentil 50, de acordo com o gráfico adaptado ao desenvolvimento motor dela. Não teve nenhuma aceleração nem desaceleração de velocidade de crescimento recente. No exame clínico foi notado pelos pubianos espessos e descartamente encaracolados ao longo dos grandes lábios, sem pilificação em outras partes do corpo. A mama dela é infantil, é M1, e a pressão arterial é normal para a idade.
Ao fim da consulta, a mãe refere que deixa a criança com cuidadoras, porque ela precisa sair para trabalhar, mas faz com que isso sinta medo, pois ela tem medo que essa pilificação, de alguma forma, seja sugestiva de abuso sexual. Ou seja, aqui eu tenho uma situação um pouco mais complexa. Uma menina de 5 anos de idade, que tem pelos que são mais espessos, que são mais encaracolados, mas que também só estão ao longo dos grandes lábios, que tem uma mama normal e não está acelerando o crescimento. Será que isso é puberdade precoce? Será que isso é uma doença da adrenal? Será que isso tem a ver com os antecedentes relevantes dela ou será até que ela está sofrendo abuso? Então a ideia é discutir um pouco essas possibilidades. Para poder falar sobre o caso, eu vou começar primeiro lembrando o que é a adrenarca. Né? Lembrar que a aula anterior nós falamos daquilo que eu chamei de gonadarca, que era aquilo que era determinada pelo eixo hipotálamo, hipófise, gônadas. Aqui eu estou falando do eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal. Na verdade, de uma região específica da suprarrenal que tem a amadurecer, que é a camada reticular, a zona reticular da suprarrenal. Que quando ela amadurece, ela vai fazer a produção dos hormônios androgênicos. E isso vai levar a transformações físicas na criança. Vai começar a surgir pelo pubiano, aumento da secreção glandular apócrina, e isso vai fazer com que surja pelo na axila, surja o odor característico, que surja a acne, e aí tudo isso vai ser regulado pela suprarrenal. Eu não coloquei isso na aula anterior, por quê? Porque a adrenarca, ela ocorre em paralelo a isso, tá? Tanto é que eu falei lá para a menina que uma das coisas que a gente tem que avaliar a puberdade é o início, a sequência e o ritmo. E que eu tenho que sempre, por exemplo, ter a telarca antes da menarca, porque essa é a sequência esperada. Quando sai da sequência, eu tenho que investigar. Pois bem, a adrenarca eu não coloquei aqui nessa história. Tá? Por quê? Porque a adrenarca, ela, em geral, inclusive, começa do ponto de vista hormonal antes. Ela vai surgir ao redor dos 6 anos de idade, tanto para os meninos quanto das meninas. E aí vai ser destacado pelo aumento da parte hormonal, pelo dehidroepiandrosterona sulfato, nome difícil de dizer, e que vai ter mudança gradual da resposta da adrenal ao ACTH. Eu vou ter um aumento desproporcional da 17-hidroxiprogesterona e do DEA, vou começar a falar DEA, em relação ao cortisol. Tá? Então, essa figura é uma figura clássica de quando a gente estuda suprarrenal. Acho que todo mundo já viu isso, que a partir do precursor lá do colesterol, eu vou formar os mineralocorticoides, né, que vai ter como último representante a aldosterona, os glicocorticoides, que vai ter como último representante cortisol, e os hormônios sexuais. E cada parte dessa produção é mediado por enzimas e ocorre numa camada, numa zona específica da suprarrenal. Então, por exemplo, a produção de aldosterona ocorre na zona glomerulosa. A produção de cortisol na zona fascicular. E a produção dos hormônios sexuais na zona reticular, que é a última a se desenvolver. Por isso que isso vai ocorrer mais tardiamente, vai ocorrer depois, certo? E aí, a manifestação clínica da adrenarca é a pubarca. A adrenarca é a manifestação hormonal, que clinicamente eu chamo isso de pubarca. E eu vou considerar que a pubarca precoce quando eu tenho surgimento isolado de pelos associado ao não desenvolvimento sexual. Aí faltou a palavra não aqui, é o não desenvolvimento do restante sexual. Pode estar associado à obesidade, e aí tem aquela questão da conversão periférica de hormônios que tem na criança obesa, mas as principais causas podem ser idiopáticas, de alguém que tem um aumento de sensibilidade na unidade pilosebácea ao pouco de hormônio que é produzido, ou pode ser a adrenarca precoce. Então, só para deixar isso bem claro, pubarca é manifestação clínica, a adrenarca é hormonal. Eu posso ter pubarca sem ter adrenarca. E a adrenarca, ela vai demorar até manifestar a pubarca. Tá? E aí, quando a gente fala de sequência de eventos, normalmente a primeira coisa que eu espero numa menina é ter a telarca,
depois vem a pubarca e depois vem a menarca. Mas essa ordem não é obrigatória. O que é obrigatório é sempre ter telarca antes da menarca. Mas a pubarca pode aparecer junto com a telarca, surgir broto mamário e pelo junto, ou existe até algumas crianças que a pubarca vem um pouquinho antes da telarca. Isso não necessariamente é um problema. Tá? Para o menino também. Em geral, vem primeiro o aumento do volume testicular e depois surgem os pelos. Pode surgir tudo junto, mas, em geral, primeiro aumenta o testículo, depois surgem os pelos. Outras causas de pubarca precoce, então, que não da adrenal. Eu posso ter hipertricose, que é aquela criança que tem aumento de pelo como um todo, na área sexual ou não sexual. Que isso pode ser idiopático, mas isso também pode ser associado à questão, por exemplo, de uso de medicações. Uma das mais famosas é o minoxidil, que é um antihipertensivo, que às vezes usa para crianças que têm hipertensão grave, e aí isso vai levar ao aumento da pilificação. Eu posso ter pubarca precoce idiopática, que é aquela pubarca que não tem relação com a adrenal, então não vai ter alteração da produção de ideia, não vai alterar a idade óssea, nem crescimento, nem nada disso. E eu posso ter isso como um sinal de uma puberdade precoce verdadeira, e isso vai estar acompanhado de outros caracteres sexuais, aumento de velocidade de crescimento, surgimento de mama, aumento de testículo, todas essas coisas. Quando fala, então, de adrenarca precoce, a causa mais comum da pubarca precoce é a adrenarca precoce. E aí, isso é o surgimento de pelos pubianos axilares precocemente. O que significa precocemente? Os mesmos valores de idade que eu tinha falado na outra situação. Abaixo de 8 anos nas meninas e abaixo de 9 anos nos meninos. Isso não vai estar associado à aceleração do crescimento, não vai ter clitoromegalia, não vai ter aumento de pênis ou de testículos, porque aí eu vou pensar em outras situações. Ou seja, a adrenarca precoce que eu estou apresentando aqui, eu estou apresentando como um fenômeno benigno, uma variação da normalidade que pode acontecer em algumas crianças. É muito mais frequente em menina do que em menino, tanto é que eu coloquei o caso clínico aí de uma menina, muito mais comum na etnia negra, muito mais comum nas crianças que foram pequenas para a idade gestacional, para crianças obesas e crianças com alteração do sistema nervoso central, que é o caso clínico que eu coloquei, uma criança que tem uma neuropatia, um atraso de desenvolvimento, que tem epilepsia. Nesse grupo de pacientes, isso é muito mais comum. E aí, como eu disse, ela pode representar, e na maior parte das vezes vai representar, um amadurecimento precoce da zona reticular, mas sendo uma variação de normalidade. Mas pode ser o primeiro indício de puberdade precoce periférica ou até central, por isso que eu tenho que estar muito atento em relação a outros marcos puberais em relação ao desenvolvimento. Mas se eu não tenho nada de alteração de marco puberal, nada de aceleração de velocidade de crescimento, eu posso ficar mais tranquilo em relação ao acompanhamento dessa criança. Ainda tive dúvida, o que eu vou ver de manifestações clínicas? São pelos, em geral, que são mais grossos, que são mais encaracolados, mas que eles são limitados aos grandes lábios ou à base da bolsa escrotal. Posso ter pelo axilar, posso ter secreção apócrina, porque tudo isso está associado à adrenal. Vou ter alteração de pele e cabelo se tornando mais oleosos. Não tenho que ter nenhum sinal de virilização, então não é para ter acne, nem hipertrofia muscular, nem de clitóris, nem o pênis estimulado, nada disso. Posso ter aquela microacne, aquela pequena acne, não acne já formada, igual acontece na adolescência. Posso ter um aumento da velocidade de crescimento pelo estímulo adrenal, mas vai ser muito discreto e não é para ter nenhum desenvolvimento testicular, nem de mamas. Estou em dúvida? Posso recorrer à parte laboratorial. E aí que é o ponto. Se eu tenho uma pubarca que ela é idiopática, a parte laboratorial vai estar toda normal. Se eu tenho uma adrenarca precoce, eu vou ter discretas alterações da parte laboratorial. Então, eu vou ter um DEA discretamente alterado, normalmente que eu doso é o DEA sulfato, que vai estar lá entre 40 e 130, o normal é abaixo de 40, mas se eu tenho uma doença mais grave, vai estar muito mais alto. Posso ter uma testosterona discretamente aumentada, normalmente entre 10 e 35,
Mesma coisa, se eu tenho uma doença mais grave, vai estar muito mais aumentado. E eu posso ter uma idade óssea discretamente superior à cronológica, mas em geral com intervalo menor do que 2 anos. Aquilo que vai cair muitas vezes dentro dos 2 desvios padrão e não acima dos 2 desvios padrão. Aquela criança, por exemplo, de 5 anos tem uma idade óssea de 6. Até está um pouquinho adiantada, mas a gente sabe que isso não significa muita coisa. Então é isso que eu vou encontrar se ver a parte laboratorial. E aí, se eu tiver uma criança nessa situação, vai ser apenas segmento, eu não vou ter que tomar nenhuma conduta específica. E aí, para a gente encerrar essa parte, o terceiro caso, aí já vamos ter uma situação um pouco diferente, é um menino de 6 anos de idade que está na consulta de rotina, é uma criança previamente rígida, não tem nenhum antecedente relevante, não usa nenhuma medicação. As únicas dúvidas apresentadas pela mãe são se a criança pode raspar os pelos da axila e se pode passar desodorante, pois ele tem apresentado muitos pelos e um forte odor na axila. Ela também notou surgimento de acne, mas isso não está incomodando nem a mãe nem a criança. No exame clínico, foram notados pelos pubianos espessos, discretamente encaracolados ao longo do escroto e sobre a pubis, e a presença também de pelos axilares. A pressão arterial é normal, a genitália é infantil, é G1, e o testículo é inferior a 3 ml. Só que ele tem uma estatura que atualmente está no Z-score mais 2, sendo que há 6 meses atrás estava no Z-score 0. Ou seja, houve uma aceleração da velocidade de crescimento. E aí a dúvida é, o que eu tenho aqui? Dá para ver que esse quadro é muito mais florido que os 2 anteriores que eu tenho. Porque aí eu tenho manifestação não só de pelo, mas de sudorese, de acne, tenho toda essa parte adrenal se manifestando, numa criança que tem apenas 6 anos de idade. O que eu vou ter que pensar numa situação dessa? Em doenças virilizantes. A lista aí de achados clínicos normalmente que eu tenho é um crescimento rápido de pelos, associado a uma acne intensa e que muitas vezes precisa de tratamento, uma aceleração da velocidade de crescimento, uma hipertrofia muscular, mudança da voz e clitoromegalia, se for uma menina. Mesmo numa menina, eu posso ter mudança da voz e hipertrofia muscular, porque são doenças que, como diz o nome, são virilizantes. Os exames complementares são aqueles mesmos, mas só que as alterações que vão ser diferentes. Eu vou ter um DEA muito aumentado, em geral superior aos 130 microgramas por decilitro. Vou ter uma testosterona aumentada também, acima dos 35 nanogramas por decilitro. E vou ter uma idade óssea superior à cronológica, só que fora do desvio padrão. Por exemplo, essa criança que eu apresentei que tem 6 anos, vai ter uma idade óssea aí de 8, 9 anos, vai estar muito mais avançada. Então, vai estar fora daquilo que é considerado o desvio padrão. Os possíveis diagnósticos diferenciais, a lista é grande, mas que eu não vou me ater a isso, porque se eu estiver suspeitando disso, eu até peço aqueles exames iniciais que eu mostrei no slide anterior, e se eles confirmarem esses achados, eu tenho que encaminhar para o endocrinologista. Sai da alçada do pediatra geral, certo? Então foram 3 casos, cada um numa situação. Um que é uma pilificação completamente benigna, outro que é uma adrenáquia precoce, que eu vou ter que acompanhar com mais cuidado, mas que não vai ter nenhuma conduta imediata, e outro que eu tenho que encaminhar com certa rapidez, porque eu posso ter uma doença grave envolvida. Tá? Então, quando eu tenho pilificação precoce, como é que eu vou investigar? O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se isso é um achado isolado ou se isso está associado a outras coisas. Se for associado a outros achados, obrigatório investigar a puberdade precoce. Agora, se isso for isolado, eu tenho que ver a característica e a distribuição dos pelos. Se eu tiver dúvida sobre a benignidade dos achados, eu vou para a parte de investigação complementar. E a investigação complementar envolve 3 exames: idade óssea, o DEA e a testosterona. Se eu tenho uma idade óssea que está normal, um DEA que está abaixo de 40 e uma testosterona abaixo de 10, eu estou frente a uma pubarca precoce idiopática ou até uma pilificação benigna. Vai ser alguma coisa que eu tenho que ter zero preocupação em relação a esse paciente. Se eu tiver uma idade óssea pouco avançada, até 2 desvios padrão, que em geral são até 2 anos, um DEA entre 40 e 130, e uma testosterona entre 10 e 35, ou seja, tudo discretamente alterado,
o mais provável é estar frente a uma adrenarca precoce e essa criança eu vou ter que ir acompanhando com mais cuidado para ver se ela vai evoluir ou não para uma coisa mais grave. Agora, se eu tenho uma idade óssea mais que 2 desvios padrão acima do esperado, um DEA acima de 130 ou uma testosterona acima de 35, está tudo muito alterado. Eu estou certamente frente a uma doença virilizante. E aí, como eu já tinha explicado em relação à abordagem, se eu tiver uma puberdade precoce, uma pubarca precoce idiopática, aqui está escrito errado, pubarca precoce idiopática, ou uma adrenarca precoce, é um segmento clínico rigoroso, eu considero repetir exames a cada 6 meses, e eu vou orientar desodorantes, aparar os pelos, esse tipo de coisa. Agora, se eu tiver suspeita de uma doença virilizante, esse eu tenho que encaminhar, saiu da nossa alçada. Bom, era isso que eu tinha a dizer em relação à parte da pilificação. Encerramos aí mais da metade da nossa discussão e agora eu espero vocês para a parte 3. Sempre lembrando, quem ainda não se inscreveu, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para poder ver os novos vídeos que nós vamos postando. E por enquanto é isso. Deem uma pausa e depois continuem no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, pessoal.